Bom dia, meus irmãos e amigos que acompanham o nosso canal da Igreja Batista Independente em Bonfim Paulista, o canal do YouTube. Nós estamos começando aqui nesse distrito de Ribeirão Preto, uma igreja bíblica, tradicional, comprometida com o Senhor Jesus Cristo. Peço que nos ajudem, orando por nós e também se inscrevendo no canal, enviando essa mensagem para outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Mas principalmente, peça a Deus que Ele nos abençoe nesse ministério, que é para a honra e glória dEle. Nós temos estudado o livro de Tiago expositivamente, versículo por versículo, e hoje eu trago um estudo com o título Consagrados, de Tiago 4, capítulo 4, versículos 11 a 17. Tiago vai mencionar 3 atitudes pecaminosas praticadas pelos homens aqui. No último estudo de Tiago, nós vimos que o cristão deve ser separado do mundo. Não pode ser amigo do mundo, porque quem é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. O crente verdadeiro, bíblico, servo de Cristo, ele é consagrado a Deus no mundo, né? E se eu sou consagrado a Deus, separado do mundo, é isso que Tiago vai exemplificar hoje, citando 3 pecados, né? A maledicência, a desconsideração do Deus Todo-Poderoso e a omissão. Então, irmãos e amigos, nós estamos mostrando hoje que todo pecado será julgado por Deus. Quais os pecados citados por Tiago em sua epístola, no capítulo 4, versículos de 11 a 17? Hoje, nós aprenderemos sobre 3 pecados que o crente consagrado a Deus não deve praticar. Em primeiro lugar, eu quero mencionar para você a caluniação judiciosa. É quando alguém comete uma calúnia, quando alguém comete maledicência, fala mal de outra pessoa, julgando outra pessoa, né? Eu uso esse adjetivo judicioso aqui no sentido figurado, com a ideia de ser crítico, sem ter todas as informações necessárias. Vejam só, Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12. Eu leio para vocês sobre esse pecado da caluniação judiciosa. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, a questão aqui de falar mal do irmão é comparado com um julgamento, né? Um julgamento praticado por uma pessoa que se coloca acima da lei de Deus, como um juiz. O julgar pecaminoso é falar sem total conhecimento, é falar para criticar, para destruir uma pessoa. E não é isso que a Bíblia ensina que o cristão deve fazer. O cristão deve amar o próximo. O cristão deve ser um pacificador. O cristão deve olhar primeiro a si mesmo, antes de apontar o dedo para o outro. Veja só o que Provérbios nos ensina sobre essa questão. Provérbios 11 e 9, versículo 9, é apenas um exemplo entre tantos outros. Veja, o hipócrita
com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Meu irmão, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo e quer honrar o seu Deus, não fale mal do próximo. Não critique o próximo. Não aponte os defeitos do próximo. Deixe Deus praticar o julgamento. Deixe Deus fazer a obra na vida da pessoa. Se você sabe que alguém está errando, a sua atitude é outra. Em primeiro lugar, é orar por aquela pessoa. E o texto aqui de Tiago, em hipótese alguma, ele contraria as tantas exortações que a Bíblia, né, o Novo Testamento nos traz para resgatar um irmão que vive no pecado. A prática da disciplina bíblica na igreja. Não é isso que ele está proibindo. A igreja deve buscar resgatar, sim, um irmão que está em pecado, que está vivendo no pecado, que está na prática do pecado. E para isso, o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram a disciplina bíblica como deve funcionar. Em Mateus capítulo 18, é só alguns versículos entre tantos outros, eu cito para você o que Jesus nos ensinou. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então vejam as etapas de como proceder com o irmão que está em falta com você, né? Direta ou indiretamente. Primeiro, você vai lá, porque você ama o seu irmão. E se ele te ofendeu, se ele pecou, e se ele está pecando contra você, vai lá para resgatar, para reatar os laços de irmão, de amigo, porque você quer honrar ao Senhor Jesus Cristo. Então busque, converse. Se nós praticássemos isso em nossas igrejas, nós teríamos muito menos problemas de relacionamento. Alguém te ofendeu? Vai conversar com a pessoa. Talvez é a sua mente. Talvez a pessoa nem teve intenção de te ofender ou de pecar. Talvez você não sabe tudo sobre os fatos e vai ser ali esclarecido. Então, não julgue no sentido de falar mal do próximo sem antes ir conversar com a pessoa, sem antes tentar se aproximar da pessoa, restaurar. Porque nós devemos viver como família na igreja do Senhor Jesus. É isso que Deus nos ensina, é isso que o Senhor Jesus quer, que nós vivamos em unidade na igreja local, para que a nossa unidade demonstre o nosso amor um para com os outros e isso seja testemunho para o mundo se converter. Mas Jesus ensina aqui, se de repente não deu certo você ir sozinho, mas para ganhar seu irmão, para tirar ele do pecado, vai lá com outros 2, 3 irmãos espirituais, mas não com o objetivo de destruir o irmão, ou com o objetivo de você mostrar que você é certo e ele é errado. Não. O objetivo é de ganhar o irmão. Mas, se isso não resolver, o fato tem que ser levado para a igreja, né? Porque a disciplina é a última tentativa de ganhar um irmão que está na prática do pecado. Então, essa é a orientação aqui. A orientação bíblica de Deus, de Tiago, inspirado por Deus. Não se coloque numa posição de Deus como juiz, acima da palavra de Deus, como conhecedor de tudo. Esse não é o procedimento bíblico. Não fale mal de ninguém. Você nunca vai estar acertando, falando mal do próximo para outra pessoa. Isso é fofoca.
Isso é maledicência. Não se coloque como juiz, como melhor do que outras pessoas. Isso destrói a unidade da igreja do Senhor Jesus. Então, esse primeiro pecado, nós temos que tirar como lição aqui que devemos decidir a glorificar a Deus em nossas palavras, em tudo que vamos falar, tudo que vamos comentar. Lembre-se do amor ao próximo e tente sempre resgatar as pessoas por quem Jesus Cristo morreu. O segundo pecado que Tiago aborda aqui, nesse texto, além da caluniação judiciosa, é a presunção orgulhosa. Eu leio para vocês Tiago capítulo 4, do versículo 13 a 16. Veja só o que o texto inspirado nos diz. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Sabe, irmãos, Tiago está combatendo aqui o secularismo. Este mundo não leva Deus em consideração. As pessoas fazem as suas escolhas sem consultar ou sem levar em conta Deus. Elas querem governar a sua própria vida, depender de si próprio para prosperar, para traçar planos, para viver. Não que seja errado planejar o futuro, não é isso. Mas o erro é não levar em conta que existe um Deus soberano que governa esse universo, que nada acontece sem a sua vontade, que tudo é permitido por ele, ou não. Deus é soberano. Ele é o Senhor da história. Ele manda na vontade dos homens. Ele decide o que vai acontecer e o que não vai. E quando o homem toma decisões sem levar em consideração Deus, ele está sendo presunçoso, ele está pecando, ele está achando que é senhor da sua própria vida. Nós, de fato, não sabemos nem o que vai acontecer nos próximos minutos. E olha só o que envolve isso. Provérbios capítulo 9, versículo 10, nós temos a informação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Temer a Deus é levar Deus em consideração. É saber que há alguém, e esse alguém é Deus, o Senhor Jesus Cristo, que governa esse mundo, que está atento, que Ele intervém nesse mundo. Temer a Deus é levar em consideração a palavra de Deus, a vontade de Deus, o que Ele fala, e decidir em conformidade ao que Ele quer. E sempre dar a entender que você entende a sua limitação como homem, mas que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Ele sabe o que é melhor, que Ele governa a sua vida. Mas quando o homem é presunçoso e não leva em consideração Deus, ele não está temendo a Deus. Quando o homem é presunçoso e age diferente do que a palavra de Deus diz, ele não está temendo a Deus. Provérbios 8,13, ainda nessa linha sobre o que é o temor do Senhor, esclarece isso. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, que é o caso aqui em consideração, e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Então, quando o homem acha que pode tudo e desconsidera a existência de Deus e traça os seus planos como se Deus não existia,
existisse, ele não está temendo a Deus, ele está sendo arrogante, ele está sendo soberbo, ele acha que pode tomar conta da própria vida, ele acha que sabe mais do que Deus. E aí então ele até mesmo contraria a vontade de Deus, porque ele é mais sábio, ele sabe o que é melhor para si próprio. Sabe, meus irmãos, o crente no Senhor Jesus Cristo, a pessoa que de verdade considera a Deus, que teme a Deus, ela dobra o seu joelho antes de fazer qualquer coisa, e ela considera aquele plano, e ela pede para Deus intervir e para que a vontade de Deus seja feita, porque ela tem a humildade de entender que Deus é mais sábio, que Deus é todo sábio, que nós somos limitados. A vontade de Deus, muitas vezes, é ignorada aqui por essa pessoa arrogante, que planeja e executa os seus planos sem levar Deus em consideração. Ela não leva em conta a incerteza da vida. Ele acha que é soberano sua própria vida. Coitado desse homem, dessa mulher. Veja que tal pecado, tal arrogância, é maligna. Uma palavra similar à usada para Satanás no grego. É o pecado de Satanás, que quis traçar o seu próprio destino, que desconsiderou a vontade de Deus, a glória de Deus, e quis ser o Senhor de sua própria vida. Sabe, irmãos, a vida do ser humano, para nós, é incerta, é inconstante, e nós não podemos ser independentes de Deus. Para o crente no Senhor Jesus, ele tem a certeza de vida eterna. Glória a Deus por isso. Mas ele sabe que tudo está nas mãos de um Deus soberano, Senhor sobre a história, Senhor sobre a vontade do homem. Então, meus amigos e irmãos que me ouvem nessa manhã, em tudo o que você vai fazer, considere a vontade de Deus. Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Pode descansar na vontade de Deus. Não, na sua oração, não fale de forma decorada, porque senão se torna uma reza. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Não, não é assim. Fale isso de coração, confiando que Deus vai fazer o melhor, confiando que Deus é Senhor, confiando que Deus te ama e que você, na sua humildade, nem sabe o que pode acontecer. Confie em Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Peça para que Ele faça a vontade dele. E aí você vai estar honrando a Deus de fato. E não achando que você é o Senhor da sua história. Porque você não é. Nem eu sou o Senhor da minha história. Uma doença pode nos acometer de um para outro minuto. A morte pode nos acontecer. Essa palavra que Tiago usa aqui, o vapor, é como aquela respiração, aquele ar quente que sai do seu pulmão no dia frio e você vê. E muito breve desaparece. É isso que é a nossa vida, quando comparada com uma eternidade. Então, irmãos, nós somos muito inconstantes. E por isso nós não podemos agir com a independência de Deus. Ao contrário, se você quer agradar a Deus, dependa de Deus em tudo aquilo que você vai fazer. Honre a Deus, colocando a vontade dele, colocando os seus planos a critério de Deus, porque ele sabe o que é melhor para você e para as pessoas que envolvem a sua vida. Não cometa o pecado da presunção orgulhosa, que é não levar em consideração a Deus. Antes, decida glorificar a Deus na sua vida, em todos os seus planos. E isso você vai fazer quando você ouve a Deus, quando você pratica a vontade de Deus, e mais do que isso, quando a vontade de Deus não é clara em determinada situação, você coloca aquele plano nas mãos de Deus.
dando honra a Ele. E aí Ele vai te abençoar. Então, nós já vimos nessa manhã 2 tipos de pecado que Tiago cita aqui. A caluniação judiciosa, que é o pecado da maledicência, falando mal de um irmão, e nós acabamos de ver aqui a presunção orgulhosa, que é quando alguém não leva em consideração Deus e se torna senhor da sua própria vida. Mas agora, em terceiro lugar, nessa manhã, nós vamos verificar a omissão pecaminosa. Vejam só Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha que interessante. A omissão é pecado. Omissão é a falta de ação no cumprimento de um dever. É não fazer ou deixar de fazer alguma coisa que você deveria. É falta de ação no cumprimento de um dever. Sabe, irmãos, amor bíblico é ação. O oposto de amor na Bíblia é a indiferença. Você ser indiferente com a necessidade de alguém, você peca. Você ser indiferente com a vontade de Deus é pecado. Mas omissão também é não dizer o que deveria ser dito, ou deixar de dizer totalmente alguma coisa quando perguntado. Já viu pessoas dizerem assim: eu não menti, só omiti. Que falta de conhecimento bíblico, que falta de conhecimento de Deus. A omissão é pecado. O pecado da mentira também envolve a omissão. A vontade de Deus pode ser não somente ignorada, mas ela também pode ser desobedecida. Quantas vezes nós vemos na Bíblia que Deus permitiu homens pecando contra a vontade deles, do Senhor, agindo em contrário àquilo que Deus determinou, estipulou em sua palavra? Sabe, meus irmãos, conhecimento gera responsabilidade. Você sabia que o pecado do cristão é mais grave que o pecado de um ateu? O pecado do cristão é mais grave porque o cristão peca conscientemente. Sim. Quando você, crente no Senhor Jesus, quando você comete um pecado, ainda que ele seja por omissão, você sabe que cometeu. E o incrédulo, às vezes, nem sabe. Pode acontecer isso. O pecado do crente é mais grave também porque ele é hipócrita. O que o crente deve fazer? Ele deve condenar o pecado, ele deve denunciar o pecado, ele deve ser sal, ele deve ser luz. Então, quando o crente comete um pecado, ele está sendo hipócrita, um artista, um encenador. Diz que faz parte da família de Deus e está praticando a vontade do diabo, que é o inimigo de Deus. E também, em terceiro lugar, o pecado do crente é mais grave do que o descrente, porque o pecado do crente, a vida do crente, ensina um descrente. A pessoa vê um crente cometendo um pecado, ele fala: vixe, aquele lá que está perto de Deus está fazendo isso, então eu posso fazer também. Está entendendo? Quantas vezes o descrente, ele se assemelha ao crente. Ele cita o exemplo do crente. Olha, aquele que se diz temente a Deus, olha o que ele fez. Não é assim? Então, meus irmãos em Cristo, não peque por omissão. Busque cada vez mais praticar a palavra de Deus. Porque quando você peca, o seu pecado é mais grave e tem mais consequências do que o pecado do descrente. Sabe, você pode ignorar a palavra de Deus, você pode desobedecer a palavra de Deus, mas eu te garanto,
o melhor para cada ser humano que vem nesta vida é obedecer à vontade de Deus revelada na palavra. Faça isso e você nunca vai quebrar a cara. Você nunca vai se opor a Deus. Você nunca vai enfrentar a oposição do Senhor. Sabe um exemplo de omissão? Eu quero citar para você aqui na Bíblia. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Foi do homem segundo a vontade de Deus. Davi, ele mesmo. E esse pecado de Davi teve consequências graves na vida de seu filho Adonias. Eu leio o texto. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Agora preste atenção nisso. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Absalão já tinha morrido aqui. E esse homem, filho de Davi, Adonias, ele quis se rebelar contra a vontade do seu pai Davi, contra a vontade de Deus, de que Salomão herdaria o trono. Mas tudo teve um início. O texto nos diz que Davi, o seu pai, nunca contrariou aquele filho. E sabe o que vai terminar aqui a vida de Adonias? Ele vai ser morto precocemente. A nossa igreja em Bonfim Paulista, nós estamos aí com várias crianças, né? Não se omita na educação do seu filho. Se você ama seu filho, corrija seu filho. Veja só o que Provérbios 13, 24 diz. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Nós vivemos em dias, né, que o novo ministro da Educação, o pastor presbiteriano Milton Ribeiro, que nós devemos orar por ele, né, ele defendeu em uma de suas mensagens que as mães eduquem seus filhos através de dor física. E a mídia caiu matando nesse homem de Deus. Meu irmão que me ouve, pai e mãe, você pode praticar a palavra de Deus ou você pode praticar os ensinos do mundo. A palavra de Deus diz que você deve corrigir o seu filho com vara. Não está mandando espancar, não está mandando torturar, não está mandando matar, mas está mandando corrigir, disciplinar. E com certeza, como disse o ministro, e eu também digo, isso envolve dor física. Você pode escolher. Eu estou expondo aqui a palavra de Deus. Não omita educar seu filho com vara, para que ele seja livre do inferno e da morte precoce. Eu não tenho medo de dizer isso, porque, sendo pastor da igreja, já fui intimado a depor na delegacia da mulher. Certa vez, uma mulher crente brigou com o marido, porque o marido havia disciplinado, e foi lá e denunciou o marido na delegacia e falou que a igreja ensinava, e a delegada então me intimou, e eu fui lá depor e falei o que estou ensinando aqui, não é tortura, não é para disciplinar no excesso, mas deve ter dor. Você deve pastorear o coração do seu filho. Você deve olhar para ele e ele deve te obedecer. Sabe, pastorear o coração da criança, né, um título até de um livro, não é você segurar ela forçosamente no seu braço, ou segurar ela numa cadeira, ou trancar ela num quarto de castigo. Não é isso. É você olhar para ela e ela sabe a sua vontade e faz a sua vontade. Porque um dia essa criança vai crescer e ela vai ser mais forte que você. E se ela não entender quem manda, pode ter certeza que ela vai te bater.
e vai te desonrar e vai te humilhar. Mas aí o mundo vai cuidar. É melhor você cuidar em casa, pai e mãe. E sabe, não é dar umas palmadinhas na fralda da criança assim, não. Dá umas palmadinhas e você manda e ela não obedece. Não é isso, não. Ela tem que entender. E ela tem que te obedecer porque ela sentiu dor. E se ela desobedecer de novo, vai doer e ela não vai querer sofrer dor. Então precisa ter dor, viu? Não vai dar uma palmadinha no bumbum da criança lá, não. E em cima da fralda e achar que isso resolve. E aí ele vai fazer a sua própria vontade. É a vontade dos pais que deve prevalecer na vontade das crianças. É isso que Deus ordena. E é isso que eu escolhi para a minha vida e pratiquei. E é isso que eu oriento a igreja. Agora, você escolhe. Davi nunca contrariou seu filho Adonias. E ele morreu. Cedo. Antes da hora. Porque nunca foi contrariado. Omissão é pecado. Não omita, não cometa esse pecado. Se você ama seu filho, discipline seu filho. Decida glorificar a Deus em todas as suas ações. Não se omita de maneira nenhuma. Nós vimos nesta manhã 3 formas de pecado que o homem pode cometer, que um ser humano pode, né? A primeira, a caluniação judiciosa, caluniar, maldizer. Decida se você quer glorificar a Deus. Eu glorificarei a Deus nas minhas palavras, na minha comunicação. Nós vimos a presunção orgulhosa. Decida, eu glorificarei a Deus em meus planos. Deus exige, Deus existe, e Ele exige o nosso temor, a nossa obediência. Leve Deus em consideração em tudo aquilo que você fizer. E em terceiro lugar, nós vimos que é pecado também a omissão pecaminosa. Decida, eu glorificarei a Deus em todas as minhas ações, atitudes. Deus abençoe, que nós possamos ser consagrados a Deus neste mundo pecaminoso.